Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no Bebês Dicas Online. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a fala da criança. A fala que causa tantas dúvidas, tem tanta gente perguntando, não pergunta, dizendo, mas meu filho não fala ainda, meu filho tem 10 anos e fala tudo errado, meu filho ainda não falou, etc. Então, sabe? Essas mesmas coisas. Gente, primeiro de tudo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cada criança tem seu tempo, algumas crianças vão falar mais e outras menos, algumas crianças vão falar mais rápido, outras vão demorar um pouco mais. Algumas crianças vão começar muito cedo e vão falar aos poucos várias coisas, outras vão demorar mais, e quando começarem vão falar tudo de uma vez só, foi o caso do Bernardo. Mas existem marcos científicos que você pode se guiar para saber se o seu filho realmente está com algum atraso ou não. Até porque, por mais que cada criança tenha seu tempo, é importante saber esses marcos científicos para procurar ajuda a tempo. Porque quanto antes você procura ajuda, mais rápido você ajuda seu filho, ok? Primeiro de tudo, vocês têm que saber que a criança começa a balbuciar muito cedo, geralmente ali com 1 mês ela já balbucia, faz aqueles barulhinhos, ok? Isso ainda não é falar, mas é importante que ela faça, então é sempre bom acompanhar para ver se ela está fazendo isso direitinho. E a primeira palavra mesmo, palavra simples que geralmente é mamã, papai, alguma papá, alguma coisa assim mais simples é lá por volta de 1 aninho de idade, que daí quando a criança começa a de fato falar palavrinhas, que não são só aqueles balbucios de bebê que muita gente acha que é palavra, sabe? Então, com 1 ano geralmente ela fala essa primeira palavrinha, essas primeiras assim. Aí, lá por volta dos 2 anos é a fase em que ela já vai estar de fato falando, digamos assim, mais palavras, às vezes falando duas juntas, às vezes começando a falar palavras mais diferentes, que não sejam aquelas coisas tipo mamãe, papai, essas coisas assim. Com 2 anos e meio, mais ou menos, essa criança vai começar a formar frases. Geralmente é nessa idade que ela começa a juntar 2 ou 3 palavras e começar de fato formar frases e conversar. É importante saber que esses são os marcos, porque se chegar nessa idade a criança de fato ainda não falar nada, sabe? Tiver de fato, é importante que até ela ter os 3 anos, antes dela completar os 3 anos, você já procurar um fonoaudiólogo, um pediatra. Na verdade, o pediatra primeiro, né? Conversar com o pediatra primeiro, ele vai avaliar e, se necessário, passar por um fonoaudiólogo. Até porque é importante para o desenvolvimento da criança que ela tenha um desenvolvimento nessa fala, às vezes falta estímulo, e também para verificar se esse atraso não é por conta de algum outro problema, entre aspas. E é disso que eu vou falar agora, das causas que podem fazer um atraso ali na fala da criança, que pode atrapalhar um pouquinho o processo, que às vezes não é nem um problema de saúde, na maioria das vezes é alguma coisa que nós, os pais, estamos fazendo errado, entende? Um dos primeiros problemas, gente, que de fato é um probleminha de saúde que muita gente não conhece, é a dificuldade auditiva, né? Que muita gente não conhece, né? É que muita gente não sabe o quanto que a audição influencia na fala. Eu acredito que hoje em dia se faça em qualquer hospital, acho que toda criança surda ou particular tem encaminhamento para fazer o teste da orelhinha, que verifica a audição. Mas você desconfia que talvez seja na audição o problema, ou porque o seu filho por algum motivo não fez o teste, ou por ter outros sintomas, é importante conversar com o pediatra também para pedir um exame. É fácil, é relativamente fácil saber se a criança tem um probleminha auditivo ou não. Você pode prestar atenção se faz algum barulho mais alto, se ela percebe, se ela se assusta ou se é a mesma coisa que não acontecer, se ela percebe o latido de cachorro, se você chama, ela atende prontamente, se ela demora a perceber. São pequenos sinais que podem detectar se a criança tem algum problema auditivo ou não. Olhem só, quem chorou e veio fazer participação especial no vídeo, mais uma vez. Dá oi, filho. Oi, mamãe. Ah, ele tá dando oi pra mamãe porque ele tá me vendo na tela, gente. Uma outra causa do atraso na fala da criança pode ser a falta de estímulos adequados. E às vezes a falta de estímulo pode ser porque você simplesmente não conversa com a criança, às vezes não dá muita atenção quando ela tenta falar, ou às vezes se mora só você e a criança, você fica ali meio perdido nos seus pensamentos e acaba não falando, e a criança automaticamente não vai te ouvir, não vai falar também. Às vezes acontece muito também de quando a criança está começando a querer balbuciar, que ela quer a água, que ela quer
o leite dela, uma frutinha, etc. Às vezes ela aponta e a gente já entrega, ou a gente meio que adivinha que a criança quer e não deixa ela falar, entrega o que ela quer antes mesmo dela falar. E é importante que a gente deixe que ela fale, que mesmo que a gente saiba o que é, a gente não deixe de imediato, deixe que ela fale, porque é assim que o bebê aprende. Vovô. É. Enfim, outra coisa que pode causar um atraso na fala é o excesso de telas. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que tem dias que a criança tá terrível. Hoje mesmo eu até acabei de ligar a TV ali para ver se ele ficava quietinho enquanto eu gravava o vídeo, mas não teve jeito, por isso que ele tá aqui no colo. E eu sei que é complicado, gente, mas evita a utilização de telas. Tudo bem, se a criança já, na verdade, se a criança tem menos de 2 anos de idade, nem é recomendado que ela assista desenho, assista TV, celular, tablet, nada do tipo. A partir dos 2 anos até pode, mas tem que ter um controle. Não deixa a criança assistir o dia inteiro, coloca ali um tempo limite para ela assistir por dia, coloca um horário certo, estimula ela a brincar, dá livrinho, dá revista, dá papel para rasgar, dá massinha de modelar, dá, despeja uma caixa de Lego no chão, estimula essa criança, mas não deixa ela ficar o dia inteiro na frente da TV, porque isso é muito prejudicial. Além de prejudicar a fala, porque a criança vai ter informação pronta ali na tela, não vai se sentir muito estimulada a repetir, ela pode ficar menos sociável, até sem contar que pode ter problema de visão, pode meio que viciar aquilo ali, ela não querer brincar de outras coisas, daí já pode levar até uma obesidade, algum outro problema nas articulações mais pra frente, porque a criança não faz exercício. Então, cuidem muito isso, mamãe e papais. Evitem que essa criança fique o dia inteiro na frente de telas. Às vezes também causa um atraso na fala alguns problemas de saúde específicos. Pode ser alguma síndrome, pode ser às vezes algum problema ali na região, ali na parte. Eu não vou me lembrar agora qual é a parte do organismo responsável pela fala. Mas às vezes existem esses problemas específicos. Por isso que é tão importante levar a criança no pediatra regularmente, porque às vezes ele vai notar alguma coisa e vai encaminhar. Se não tiver nenhum sintoma físico, a criança tiver todos os estímulos, nada de errado aí, mesmo assim tiver um atraso, o pediatra geralmente vai pedir algum exame, vai avaliar de acordo com a idade dela, de acordo com o que ela já faz ou deixa de fazer, para saber qual exame deve ser pedido, o que pode ser. Então, quanto a isso, quanto a problemas de saúde, além de observar, leva regularmente no pediatra. Criança dessa idade pode ir uma vez por ano, mas se notar alguma coisa estranha, mesmo que pareça besteira, leva no pediatra, gente, porque é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. É melhor você exagerar, levar seu filho num médico por nada do que você acabar não levando e ele sair prejudicado depois. E uma outra coisa que muita gente não sabe, mas pode influenciar também, causar atrasos na fala, é a má alimentação, gente. Quando eu falo alimentação, não é simplesmente comer besteira. Às vezes você acha que só porque está dando coisa saudável está sendo excelente, mas não é bem assim. Porque se você, por exemplo, pegar todos os legumes ali, moer tudo e a criança não sentir a textura de nada, ela não vai mastigar, ela vai praticamente beber a comida, ou seja, não vai não está a estimular a mastigação, e isso também influencia na fala, na língua, em todos aqueles movimentos ali. Então, deixa que a criança sinta a textura normal dos alimentos, deixa que ela... Dois o quê, amor? Você quer os adesivos? Tá bom. Pronto. Vai descer? Então tá. Então desce. Eita, gente, que não é fácil, viu? Não é fácil essa vida. Então, procura sempre dar aquela comidinha normal pra criança comer na textura certa. 2 caíram. Ele tá tentando colar esses adesivos de todo jeito, não consegue, gente. Por isso que ele tá impossível aqui em volta fazendo barulho. Né? Cola ali. A criança precisa, sem contar que além da mastigação, a criança tem que sentir a textura dos alimentos e também para se acostumar a comer corretamente, para comer de tudo, para não ter nenhuma dificuldade, nenhuma limitação, assim, nenhuma seletividade alimentar. Desde cedo ela tem que comer tudo por causa disso. E também a própria comida, dependendo do tipo de comida, você vai quebrar as fibras, se ficar moendo, vai perder muito das vitaminas, então dá as coisas na textura certa. Quando a criança é muito novinha, é claro que tem que ser aos poucos, né? Então, às vezes, amassadinho, etc. E aí vai aumentando a textura aos poucos.
mas evita moer tudo, porque moer a comida, por mais saudável que ela seja, vai dar ruim, gente, não vai ser legal. E agora, fechando tudo, você verificou todas essas etapas, viu que está fazendo tudo certo. Está dando a comidinha corretamente, a criança não assiste tela, recebe estímulo, ouve bem, etc. Continua com atraso? Não se desespera, gente. Não entra em desespero. É como eu falei. O mais importante é que a partir do momento que você viu que de fato existe um problema, procura um pediatra. Não deixa simplesmente para a sorte resolver, para o tempo resolver, porque às vezes ele não resolve. Então, não se desespera, porque a maioria, a grande maioria das coisas tem solução, mais fácil do que se imagina, mas ao mesmo tempo não perde tempo. Se essa criança já está com 3 anos e não fala nada, está realmente atrasada, fala logo com o pediatra, porque vai ser bom. Não é só para tirar uma angústia, não é só para resolver um problema de saúde, mas para que ela aprenda a se comunicar também, porque a partir do momento que a criança começa a se comunicar, muitas portas, digamos assim, um mundo novo se abre para ela, então vale super a pena. Cuida da saúde do seu filho, gente, cuida do bem mais precioso que você tem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixem comentários aqui embaixo, opiniões sobre isso, contem experiências de vocês, com que idade o filho começou a falar, se o filho já fala, se o filho não fala, se vocês descobriram alguma maneira de estimular ali, alguma coisa que vocês fizeram a linguagem dele melhorar, o vocabulário aumentar, etc. E ativa as notificações ali em cima no sininho, que assim você fica sabendo assim que entrar vídeo novo, ok? Beijinho, até o próximo vídeo.